Fala pessoal, tudo bem? Então, mais uma sequência de vídeos aí para o canal Rota Bitcoin. Eu sou Kaique Nobre e agora eu vou falar um pouco sobre o white paper do Bitcoin, fazendo uma análise geral dos capítulos e das propostas apresentadas por Satoshi Nakamoto nesse documento. Então, como introdução, o white paper do Bitcoin é o documento que contém todas as informações relativas ao sistema Bitcoin, como ele vai funcionar, que dores ele pretende resolver e as tecnologias envolvidas. Ele foi escrito por Satoshi Nakamoto, tá? É um pseudônimo, a gente não sabe se é uma pessoa, um grupo de pessoas. Eu particularmente acredito que é um grupo de pessoas, porque dada a complexidade desse sistema, acho que seria difícil uma pessoa apenas ver isso, né? Mas é só uma opinião minha. E esse documento possui 12 capítulos e foi divulgado no dia 31 de outubro de 2008. Então, o primeiro ponto apresentado na introdução do documento foi o problema da dependência de intermediários financeiros, né, os terceiros de confiança. Desde 1950, né, por volta daquele tempo ali, que surgiram as empresas de cartão de crédito, todos os pagamentos digitais eram intermediados, né? Então você tinha sempre que ter uma empresa ali mediando a transação. Então, se você ia usar um cartão, a empresa do cartão ia ser o seu representante ali naquela transação, entendeu? E apesar disso escalar o comércio para além das fronteiras, né, a gente conseguir comprar coisas com cartão de crédito mesmo longe, utilizando a internet, isso acarreta alguns riscos, né? Principalmente se esses intermediários de confiança deixarem de ser confiáveis. Então, o que acontece? Os bancos eles funcionam numa jurisdição e se o governo simplesmente der uma ordem para eles para congelar a conta de alguém, como aconteceu ali no plano Collor, eles simplesmente vão ter que obedecer, porque para eles iniciarem as atividades bancárias deles, eles têm toda uma regulamentação para seguir, e essa é uma delas. Então, além dessa insegurança jurídica, né, que eu vou falar um pouquinho além depois, também tem isso pode gerar custos elevados, principalmente se você está enviando remessas para fora, e ineficiência nas transações, porque elas podem até mesmo demorar, dependendo do serviço que você está utilizando. Quanto à segurança jurídica, como eu comentei, se você tem o risco de a sua conta ser congelada, se um político der a ordem, isso já é uma baita preocupação, entendeu? Antigamente, o pessoal conseguiu se proteger escondendo o dinheiro do colchão, mas poucas pessoas sabiam daquilo. O pessoal que era mais ligado ali ao Collor provavelmente já deveria de saber que isso ia acontecer, né? Mas muitas pessoas perderam sua poupança devido ao confisco ali do político. E além disso, dados excessivos são exigidos, aumentando o risco de exposição e fraude. Então, esse é um problema, né? A gente confia muito nos nossos dados na mão do pessoal e o que eles vão fazer com esses dados, né? Toda hora fica ligando gente para mim aí, tentando dar golpe, né? Então, às vezes, mesmo os funcionários dessas instituições, eles pegam esses dados e repassam para criminosos. E qual que foi a solução proposta, então, nesse white paper? Um sistema de pagamentos digital, descentralizado e ponto a ponto. Para quem viu meu primeiro vídeo, viu que eu já comecei falando disso, né? E então, o que seria isso? Ele é eletrônico, né, digital, descentralizado porque não depende de um intermediário de confiança. Então, a própria rede tem mecanismos para que os próprios usuários atuem em prol da rede, inserindo e validando transações. E ponto a ponto porque você pode transferir seus fundos para outro usuário sem a intermediação, né? Sem a bênção de um político, sem a bênção de um banco. E só para lembrar, quem não sabe, né, o intermediário do Pix não são os bancos comerciais, tá? É o Banco Central que é o intermediário. Eu vou falar isso mais adiante em próximos vídeos, mas só para vocês terem uma ideia aqui, tá bom? Então agora vamos falar das transações, como elas ocorrem.